Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos estar fazendo a resolução do desafio proposto na última aula. Então a gente tinha o nosso aplicativo de pets e o desafio proposto foi adicionar no cadastro um switch para a gente conseguir saber se o pet foi vacinado ou não, tá? Quando a gente voltava também, a gente tinha outras modificações aqui na nossa tela de lista, né? Então a gente tinha também como saber se o nosso pet foi vacinado ou não aqui mesmo na lista, e a gente também tinha esses dois itens a mais, né? Então tem esse botão de mais, de adicionar, que ele vai levar para a mesma tela de cadastro, e também tem um botão de filtrar. Então com esse botão de filtrar a gente vai conseguir filtrar pelos pets que estão vacinados e os que não estão, e depois poder ver todos também, certo? E de resto o aplicativo é a mesma coisa, certo? Então beleza, vamos começar a fazer essas modificações a partir do nosso aplicativo. Então eu vou rodar esse projeto aqui de novo. Esse aqui é o aplicativo de pets do jeito que a gente tinha antes, tá? Então sem o botão de cadastrar ou de vacinado ou não, e sem esses botões aqui em cima, tá? Então vamos começar colocando essa opção a mais no nosso cadastro. Então vamos colocar aqui essa opção de dizer se o pet é vacinado ou não. Então vamos lá. Eu vou para a nossa tela de cadastro e vou adicionar esses itens a mais, certo? Eu acho que aliás, eu já vou até colocar um pouquinho mais de espaço aqui, jogar essas coisas um pouco mais para cima, vai ficar um pouquinho melhor, para eu ter mais espaço aqui. Então eu vou colocar uma label e vou chamar ela de não, aliás é português mesmo, né? Seu pet já foi vacinado? Beleza, vamos colocar essa label aqui. Vamos trocar o texto dela para português. Vamos trocar a cor do texto dela para branco. E vamos colocar aqui um switch também, né? É o switch que a gente vai usar para a gente determinar se ele foi vacinado ou não, tá? Então, quando a gente coloca o switch, ele já vem ligado já. Eu vou marcar ele como desligado. Então, eu consigo acessar as propriedades dele aqui e trocar ele para o estado desligado, certo? A gente pode ver que tem outras propriedades aqui também. Então, a gente poderia trocar até a cor do estado dele quando ele está azul. Vou colocar uma outra cor que daí fica mais visível para a gente. Então, quando ele está ligado, a gente poderia colocar essa cor vermelhinha aqui, que é parecida com o resto do nosso app, né? Então, vamos fazer isso aqui para ver como é que fica, para ver se ele fica legal. Opa! Ficou legal, vou deixar assim. Tá, então, só vou selecionar os dois e vou ter certeza que ele está centralizado aqui. Então, beleza. Ok, então é isso que a gente precisa fazer de layout, de mudança de layout. Então, vamos agora dividir nossa tela em dois. E vamos criar um outlet para esse switch aqui, porque com isso a gente vai conseguir acessar o switch e conseguir determinar se o pet foi vacinado ou não, né? Então, aliás, eu vou deixar ele marcado inicialmente como não foi vacinado, né? Então, beleza. Então, vamos rodar agora só para a gente ver como é que fica esse layout, para ver se ele fica ok. Ok, muito bom. Perfeito. Então agora vamos adicionar, a gente tem que adicionar no nosso pet esse item, né, que ele foi vacinado ou não. Então vamos acessar a nossa classe de pet e vamos adicionar essa propriedade nova. Vacineiro, e vai ser um booleano. Então a gente vai poder dizer se ela for vacinada ou não. Então vai ter um valor de ou true ou falso, certo? Então beleza. Aqui a gente tem que passar no nosso init também. Então, pet is pet vacineiro. Vamos passar booleano aqui. E vamos pegar a nossa variável e vai receber o valor que está sendo passado por parâmetro, certo? Então, beleza. Então, vamos voltar à nossa add pet view controller. E aqui a gente já vai poder botar um item a mais aqui, né? Que vai ser esse parâmetro novo que a gente criou do isPet vacineira, tá? E o que a gente vai passar aqui? Bom, aqui a gente pode acessar o nosso switch. Por que não está aparecendo aqui?
Ah, acho que deu um problema aqui. Vou ter que colocar um outro nome para essa variável aqui. Essa variável. Tem umas palavras no Swift que fica meio ruim da gente colocar de nome de variável, certo? Então, por exemplo, a gente não poderia chamar uma variável de classe, por exemplo. Provavelmente ia dar alguns problemas, tá? Vamos ver como é que ficaria. Var class igual a true. Acho que aí já dá problema, entendeu? Então, se a gente quiser usar umas palavras específicas assim, é por isso que tá aparecendo esses símbolozinhos aqui, entendeu? Eu tentei usar uma palavrinha que é meio que reservada e então, para eu conseguir usar essa palavra reservada por um nome de uma variável, parece que tem que usar esses símbolozinhos aqui. Então, assim eu conseguiria fazer, né? Mas eu não faço tanta questão de usar essa palavra assim para o meu nome, para o meu botão. Então, eu posso trocar o nome dela. A gente já sabe já que a gente não pode trocar o nome de uma outlet simplesmente trocando assim, né? Porque vai dar problema com a nossa referência, né? Mas a gente pode clicar aqui na nossa outlet, clicar com o botão direito e em Refactory e Rename. Quando a gente vai em Rename, ele vai dar uma carregadinha aqui, mas ele vai procurar em todos os lugares que a gente está usando esse nome aqui, tá? Então a gente consegue ver que ele pegou tanto aqui nesse arquivo, quanto também na nossa Shib, tá? Ele deu uma cortadinha aqui, mas dá para entender aqui que ele pegou aqui a nosso outlet também, tá? Então a gente consegue renomear aqui e vai renomear lá no outlet também. Então essa é a forma correta da gente conseguir renomear um outlet depois que a gente já criou ele, tá bom? Então vamos chamar de Vaccinated Switch. Então notem que ele já está até trocando aqui também, né? Então dessa vez vai dar certo e a gente vai conseguir rodar o nosso projeto sem problemas, tá? Então beleza, agora vamos tentar acessar aqui e passar no nosso cadastro. Aqui a gente vai acessar a propriedade isOn desse switch. Com essa propriedade a gente vai estar fazendo uma pergunta. IsOn, e notem que essa propriedade é do tipo booleano. Então a gente já pode passar diretamente aqui como parâmetro do nosso da criação do nosso patch, por causa que eles dois têm o mesmo tipo, tá bom? Então não vai ter problema. Então beleza, agora a gente já está criando o nosso patch e está adicionando essa propriedade nova, né? Que é vacinado ou não, né? Agora se eu tentar rodar o projeto vai dar problema, por causa que eu já tenho 2 patches cadastrados, né? Mas eles não têm esses parâmetros, né? Então vamos arrumar isso nesses 2 patches que a gente já tem cadastrado. Eu vou dizer que a Buma ela não é cadastrada, não é castrada, aliás, cadastrada. E a Mia ela é castrada. Então vamos colocar true aqui para ela. Perfeito. Então se a gente tentar rodar o projeto, a gente não vai ter nenhuma mudança, mas pelo menos a gente já sabe que está dando tudo certo, né? Então a gente consegue adicionar se o nosso pet é castrado ou não, certo? Então para a gente já ver alguma diferença, vamos na nossa tela de lista, aqui na nossa Patch List View Controller, e vamos tentar acessar a nossa Table View Cell para trocar aquela label lá, né? Então a gente tem uma label dizendo se o patch é castrado ou não, né? Então vamos na nossa Table View Cell, aliás, e vamos adicionar uma label a mais aqui embaixo, tá? Então eu vou trazer essas duas um pouquinho mais para cima, para dar espaço para colocar uma aqui embaixo. Eu vou copiar e colar mesmo para ficar do mesmo estilo, mas eu tenho que dar uma olhada aqui para ver se não copiou a referência dela também, né? Então eu copiei e colei e vi que não deu nenhum problema aqui, não tem nenhuma referência, então tá certo, né? Então beleza. Agora vamos dividir essa tela em 2 e vamos criar o outlet para essa label nova, né? Então vamos chamar de isVaccinated_label. Beleza. Agora com essa label criada, quando a gente for lá na nossa Patch List View Controller, quando a gente estiver configurando a nossa Table View, a gente vai conseguir acessar essa label e passar algum valor para ela, né, de acordo com se o nosso patch é vacinado ou não. Então vamos lá. If patch.isVaccinated. Se o patch for vacinado, então eu vou pegar aquele outlet que a gente criou. Vamos ver se já está aparecendo. Não está aparecendo, então vocês podem clicar um Command B no seu teclado e provavelmente vai aparecer. Tá? Então eu vou pegar o texto e vou colocar um texto aqui de patch vacinado, certo? Agora, se não for vacinado, eu vou falar o seguinte, ponto text vai ser patch não vacinado.
Perfeito. Então vamos rodar esse projeto agora só para ver se dá certo com os animaizinhos que a gente já tem. Então Buma está dizendo que o pet não é vacinado e a Mia está dizendo que o pet é vacinado. Então perfeito. Já deu meio certo aqui, né? Então vamos tentar cadastrar um para testar aqui o nosso switch também, para ver se dá tudo certo, né? Então vamos criar aqui a nossa abelhinha famosa. 11 de dezembro de 2020, pode ser? 2020 não, né? Vamos trocar para 2020. A espécie abelha. E vamos dizer que foi vacinado. Faltou selecionar uma cor para ela, né? Então vamos selecionar esse amarelo. Pet cadastrado. Ok. Então deu certo. Aqui já aparece a Mel, a nossa abelha, e dizendo que ela foi vacinada. Então perfeito. Então agora vamos seguir, né? Agora que a gente já tem esse item a mais aqui cadastrado, a gente pode seguir com a próxima parte do desafio, né? Então, além de ter o cadastro, adicionar esse item a mais no nosso cadastro, a gente também tinha 2 itens que mostravam aqui pra gente na Navibar, né? Então, para isso, a gente conseguia adicionar um pet daqui mesmo, então conseguiria adicionar um item a mais no nosso cadastro. E também a gente ia conseguir fazer o filtro pelos pets que são cadastrados e pelos pets que não são cadastrados, tá? Então, vamos começar fazendo o nosso botão de adicionar aqui, tá? Então, eu vou criar uma função chamada setupNavibar e vou chamar ela aqui da nossa view de load, tá? Navibar. E já que esse título é parte da configuração da nossa Navibar, eu já vou colocar aqui dentro dessa função também, tá? Então, eu vou criar um botão aqui para ser o nosso botão de adicionar, tá? Então, vamos lá. Add button. A gente sabe que para Navibar a gente tem que usar o bar button item, certo? Não é o botão normal. Então a gente vai usar esse init aqui e vamos apertar ponto e selecionar o botão de adicionar. Agora a gente sabe que quando a gente vai trabalhar com um botão, né, a gente precisa dizer quem vai escutar a atualização do botão e qual é a função que vai receber essa atualização, né? Então aqui no target a gente passa quem vai escutar e aqui no selector a gente tem que passar uma função para escutar quando esse botão for clicado, né? Então eu vou chamar de addPet, certo? E a gente lembra que a gente tinha que marcar isso como obgc, @obgc aqui, né? Então não tem problema, só vamos marcar isso e vamos seguir. Aqui também a gente tem que colocar uma expressão maluca aqui, né? Hashtag selector e daí aqui a gente coloca o nome da função. Então vamos lá, addPet. Agora já vamos testar esse botão para ver se ele já funciona, né? Então eu vou acessar a nossa propriedade Navigation Item e no Right Bar Button Item eu vou colocar aqui o nosso Add Button, certo? Então vamos rodar aqui para ver como é que fica. Beleza, o nosso botão já está lá em cima, quando a gente clica ele não faz nada, né? Então já vamos colocar uma função aqui para ele, né? Então nessa função aqui, ela vai ser chamada quando o botão for clicado. Então aqui a gente vai criar uma tela de cadastro nova e vamos apresentar para o usuário, certo? Então vamos lá. Let add VC. Certo. E aqui nós já vamos chamar a função do ViewController para apresentar ela de baixo para cima, né? Que é essa apresentação que a gente usou no nosso projeto de exemplo. Então vamos lá. Perfeito, a nossa tela já aparece daqui, certo? Então beleza. Agora quando a gente cadastrar um item aqui, a gente tem que comunicar para essa tabela aqui para ela chamar aquela função que a gente tinha falado, a TableView .reloadData, né? Para a gente conseguir recarregar essa TableView aqui, porque agora, atualmente, se a gente só adicionar um patch aqui, ele vai adicionar na nossa lista, mas ele não vai chamar a tabela para ela recarregar, certo? Então vamos estabelecer uma comunicação entre essas duas telas aqui, certo? Então para isso vamos criar um protocolo aqui, vamos chamar de addPet delegate, tá? E nós vamos criar uma função chamada de add pet e vamos passar pet como parâmetro, tá? Perfeito. Então agora a nossa ViewController de adicionar pet, ela vai ter uma variável chamada delegate que vai ser
Então, beleza, com isso a gente vai conseguir seguir. Agora, toda vez que um patch for adicionado, a gente vai pegar esse delegate e vamos chamar essa função de add patch passando o patch que foi adicionado, certo? Então vamos fazer isso. Quando um patch for adicionado, a gente ali, além de adicionar na nossa lista, a gente vai avisar para quem estiver escutando, certo? Passando esse patch, tá? E a gente não vai mais apresentar essa mensagem aqui, né? Porque depois que a gente terminar de adicionar o patch, a gente já vai tirar a tela logo de uma vez, certo? Então vamos chamar aqui a dismiss view controller, certo? Ok. Então vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer é avisar para essa tela quem que vai escutar essas atualizações, né? Então, atualmente o delegate está com o new. Então, quando a gente chama aqui o delegate para avisar que adicionou um patch, ninguém está escutando isso, né? Então, vamos mudar isso. Vamos pegar aqui na nossa patch list view controller, nessa view controller de adicionar patch que a gente criou, vamos acessar a propriedade de delegate e vamos dizer que nós mesmos vamos escutar essas atualizações, né? Mas a gente não pode ainda porque a gente não conforma com o protocolo, né? Então a gente pode clicar aqui, fix, e agora o protocolo já aparece aqui pra gente, né? Mas além disso, a gente também tem que implementar a função de did add patch, certo? Então aqui vai ser o lugar perfeito para quando a gente adicionar o patch, a gente chamar a nossa table view e dar um reload data, tá? Então notem que aqui eu não estou pegando a nossa lista e adicionando o patch, tá? Porque a gente já está fazendo isso aqui quando a gente adiciona o patch, certo? Então quando a gente adiciona o patch, eu já estou acessando a nossa lista de patches e estou adicionando o patch aqui. Então se quando a gente receber essa atualização eu adicionasse de novo, então o patch ia ser adicionado duas vezes e a gente ia ter uma duplicidade de dados, né? Então a gente não quer isso, tá? Então vamos rodar o projeto só para ver como é que vai ficar agora. Então beleza, se a gente for em ver lista de patches, a gente pode clicar aqui no botão de adicionar e vamos já cadastrar o nosso patch. Vacinado, cadastrar, perfeito. Então agora ele vem para cá, ele avisa para nossa tela, a nossa tela chama a table view para recarregar a nossa tela, né? Mas notem o seguinte, agora se a gente tentar cadastrar um patch por aqui, vamos colocar, putz, estou sem criatividade para outro patch, vamos colocar outra abelha. Certo? Se a gente cadastrar um outro patch aqui, a gente tirou aquele pop-up, né? Aqui depois de adicionar o patch, a gente tirou aquele pop-up de mensagem de sucesso, porque a gente já está escondendo a tela direto, né? Mas aqui, nesse caso, quando a gente clicar em cadastrar, nada vai acontecer, certo? Porque essa tela, a gente não está mais mostrando o pop-up, né? E essa função de dismiss, ela só funciona para quando a view controller é apresentada de forma modal, que é aquela de baixo para cima, né? Quando a view controller está numa navigation controller, ela foi empurrada para cima de uma navigation controller, a gente tem que usar um outro método para esconder ela, tá? Esse método a gente vai acessar a navigation controller e vai chamar a função pop view controller, passando animado. Então basicamente ela vai pegar a view controller de cima e vai tirar ela de cima e matar ela. Então a view controller que estiver embaixo, ela que vai ser apresentada. Tá? Então a mesma coisa quando a gente chamar esse navigation controller para pop view controller, basicamente é a mesma ação do que o botão de voltar ser clicado. Então quando eu clicar aqui no botão de voltar, é a mesma coisa que isso acontecer, certo? Então ele vai fazer essa ação aqui pra gente, tá? Então vamos rodar o projeto para ver como isso vai acontecer. Então, trocar imagem, selecionar cor, mel, abelha, foi vacinado, cadastrar. Pronto, então agora a gente já está voltando automaticamente para a tela anterior, né? E já como a gente adicionou o patch na lista, vai dar tudo certo aqui, certo? Então, beleza. A próxima coisa que a gente vai fazer agora é adicionar aquele outro botão para a gente conseguir filtrar
os itens, tá? Para a gente filtrar os itens, a gente vai começar mostrando aquele alerta aqui embaixo, né? Com estilo de Action Sheet, tá? Então, para isso, vamos criar um botão a mais aqui, né? Então, no nosso setup navbar, vamos criar um outro botão, que vai ser o botão de filtrar. E dessa vez vamos usar um init diferente, porque a gente estava usando o texto filtrar, né? Então, vamos procurar a opção que a gente tem o título. Então, vamos colocar filtrar. Notem que ele ainda pede um estilo, né? Vamos colocar done aqui. Mas é o seguinte, como o título aqui era uma string opcional, se a gente não passar nada aqui, provavelmente ele vai assumir esse estilo aqui, certo? Então vamos seguir. Self, nós queremos receber essa atualização, vamos criar a função para filtrar os patches. Então a gente tem que chamar selector, filter patches, e a gente tem que colocar Objective-C aqui também, certo? Então beleza. E além disso, a gente tem que adicionar esse botão na nossa navigation item, né? Então, para fazer isso, eu vou tirar esse código daqui e vou usar outra propriedade da navigation item, que é o right bar button items. Então, em vez de poder passar somente um botão, eu vou poder passar uma lista de botões. Então, eu vou poder passar vários botões aqui. Para passar uma lista de botões, eu coloco uma array vazia e vou colocando itens dentro aqui separado por vírgula. Então, vamos colocar o nosso add button e depois o nosso filter button. Então vamos rodar para ver como é que vai ficar. Perfeito, agora já aparecem os dois itens que a gente precisa. O de adicionar mostra a nossa tela de adicionar e o de filtrar por enquanto não está fazendo nada, né? Mas vamos mudar isso agora. Vamos começar mostrando aquele alerta para o usuário com as opções para eles filtrar pelos vacinados e pelos não vacinados. Botar o nome do título do alerta de pets, a mensagem vai ser selecione uma opção e o estilo vamos pegar Action Sheet, certo? A gente já pode chamar o present alert aqui, vamos passar true aqui e new aqui, né? Mas antes de apresentar nosso alert view controller aqui, a gente vai adicionar os nossos botões, né? Então vamos começar. Vaccinated button. Vai ser um UI Alert Action. Então, de título eu vou passar vacinados. No estilo eu vou colocar o default. E no handler, aqui eu vou apertar Enter, que eu não preciso dessa propriedade, então eu vou só apagar isso aqui e colocar um underline. E aqui no código, aqui vai ser algum código que eu vou fazer maluco para filtrar nossa tabela com só os itens vacinados, tá? Antes da gente fazer isso, vamos colocar os outros botões aqui também, tá? Então, vamos adicionar o botão de alerta, o botão de vacinados, no nosso alerta. Certo. Agora vamos fazer a mesma coisa para a opção de não vacinados. Vamos chamar de not vaccinated button. Vamos trocar aqui e vamos trocar isso aqui. Perfeito. E agora vamos adicionar um botão de ver todos, então a gente vai conseguir resetar tudo e ver todas as nossas opções, né? Todos os nossos pets. Então vamos lá. Aqui vamos trocar para ver todos. E aqui vamos ter certeza que a gente está usando o botão correto aqui, né? Então, beleza. Agora a gente só precisa de um botão de cancelar. Vamos colocar o estilo de cancel. E a gente não precisa passar nada aqui no handler, né? Então vamos ver como que funciona isso. Perfeito, a nossa tela de filtro já está funcionando perfeitamente.
Beleza, agora o que a gente precisa fazer por último é simplesmente filtrar os itens, né? A gente não está filtrando ainda, né? Então a gente tem que filtrar e recarregar a tabela e mostrar os itens só os itens que a gente selecionar aqui, certo? Então beleza, pessoal, para isso a gente vai ter que filtrar a nossa lista para pegar só os itens que forem vacinados ou os não vacinados, ou então ver todos, certo? Então beleza, para fazer isso eu vou fazer o seguinte, a gente pode usar o for que a gente tinha aprendido em umas outras aulas, né? Então a gente pode fazer um for naquela lista de pets e ver se os pets são vacinados ou não, tá? Essa é a primeira coisa. Então vamos fazer isso. For pet in pets. Então aqui a gente lembra que no for a gente vai executar esse código aqui todo que a gente vê aqui embaixo, uma vez para cada pet dentro da lista de pets, né? E daí nesse meio tempo a gente está criando uma variável para cada uma delas e a gente consegue acessar aqui dentro ela, certo? Então beleza. Eu vou fazer um if para ver se esse pet é vacinado. Caso esse pet seja vacinado, bom, eu vou usar esse pet aqui para mostrar na nossa tabela, tá bom? Então, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer essa alteração, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável aqui em cima e eu vou chamar de filter items, tá? E ela vai ser do tipo lista de pet. Tá? E ela vai começar vazia, tá? E eu vou criar uma outra variável também chamada isFiltering, tá? Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Quando a gente mostrar nossa tela pela primeira vez, por enquanto a gente não está filtrando nenhum dos dados, né? Então, o que eu quero fazer é mostrar na minha tabela todos os meus pets, tá? No momento que eu clicar num desses dois botões aqui, eu vou estar filtrando. Então, eu não vou estar mostrando mais a lista com todos os pets. Eu vou estar mostrando uma outra lista, vou estar mostrando uma lista com um número reduzido, certo? Mas eu também não quero remover nenhum item daquela lista de pets que eu tinha antes, porque eventualmente eu vou poder mostrar todos, né? Então, eu não posso simplesmente sair removendo itens da nossa lista, certo? Então, a ideia é a gente criar uma lista secundária que a gente vai colocar os itens que são relevantes para o nosso filtro. E depois a gente vai usar essa lista secundária para popular a nossa tabela, ao invés de mostrar a nossa lista de pets inteira, certo? Então, beleza, como é que vai funcionar isso? Então, quando a gente clicar no botão de vacinados, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar só os pets que forem vacinados e eu vou pegar a nossa lista de itens filtrados e vou chamar um append e passar esse pet, né? Então, a nossa lista de itens, por enquanto, não tem nada, né? Ela está vazia, mas como o usuário selecionou a opção de itens vacinados, de pets vacinados, eu vou pegar todos os pets que forem vacinados e vou colocar aqui dentro dessa lista de itens filtrados, tá? Aqui o Xcode está falando que a gente tem que botar self ponto, então só vamos colocar. Né? Então, quando terminar esse for aqui, eu vou ter uma segunda lista só com os pets que foram vacinados, certo? Então, depois disso, a gente tem que fazer outra coisa também. A gente tem que ver que a gente está filtrando os itens aqui, né? Então, a gente tem que, na nossa tabela, diferenciar quando que a gente está filtrando e quando que a gente não está filtrando. Porque quando a gente não estiver filtrando, a gente vai usar a lista de pets para popular a nossa tabela. Agora, quando a gente estiver filtrando a nossa tabela, então a gente vai usar a nossa lista secundária, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, a gente criou essa variável aqui, isFiltering, tá? Então, toda vez que eu selecionar uma dessas opções, vacinados ou não vacinados, eu vou pegar essa nossa variável isFiltering e vou falar que ela é true, tá? Ela começou como false, por causa que no início não tem nada sendo filtrado, né? Então, aqui a gente tem que botar self ponto aqui e vamos colocar. Tá? Então, beleza. Agora a gente sabe que quando a gente clicar no botão vacinados, a gente vai estar filtrando a nossa tabela, né? Então, a gente está dizendo que a gente está filtrando, certo? Por que a gente quer isso? Porque a gente tem que saber diferenciar na nossa tabela quando está filtrando ou não, para a gente saber usar qual lista que a gente vai usar, certo? Então, vamos fazer um if aqui. Se estiver filtrando, eu não vou retornar pets.count, eu vou retornar filtereditems.count. Se não, bom, aí sim, aí eu vou retornar pets.count.
certo? Então, beleza. Agora a gente sabe que quando a gente estiver filtrando, a gente vai estar usando a segunda lista, né? Então, beleza. Aliás, depois que a gente selecionar um item, a gente tem que dizer que a gente está filtrando, a gente tem que popular a nossa segunda lista e a gente tem que chamar um tableview.reload para a gente recarregar e dessa forma a tabela vai pedir os dados novos dela e ela vai ver que ela está filtrando. Então, dessa vez ela vai usar os itens da nossa segunda lista, tá? Aqui a gente tem que botar um certo ponto aqui, vamos colocar e vamos avançar. Bom, a gente já tem mais ou menos noção de como que a gente vai fazer isso, mas a gente também tem que configurar a nossa célula, né? Então, se a gente ver aqui no nosso código, a gente está rodando o projeto. Aliás, vamos rodar o projeto só para ver agora como é que vai ficar, mas vai ficar bem maluco, certo? Não vai funcionar. Vamos ver aqui, ver lista de pets, vamos filtrar vacinados, tá? Deu certo, maravilha. Não vacinados não deu certo, né? Ver todos também não deu certo, tá? Mas não era para dar certo. Vamos mostrar como não era para dar certo. Vamos fazer o dos vacinados, tá? Então vamos fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a nossa propriedade e dizer que está filtrando. Então vamos mudar para true. E além disso, a gente vai fazer um for na nossa lista de pets. Agora, vamos pegar só os pets que não estão vacinados. Então a gente pode escrever vaccinated here aqui e colocar o símbolo de diferente, né? Então aqui a gente vai pegar só os não vacinados, certo? Então aqui a gente vai pegar a nossa lista e chamar um append, certo? E aqui a gente vai passar o pet. Depois disso a gente vai chamar um tableview.reloadData, tá? A gente sabe que a gente vai ter que botar esse self aqui no início, tá? Então, vamos tentar rodar para a gente ver como é que vai ficar a lista de não vacinados. Olha, deu errado já, né? Mas o que deu errado aqui foi que a gente está acessando a lista errada na hora que a gente vai popular a nossa lista, tá? Por causa que a gente está fazendo a validação correta, a gente está pegando os que não estão vacinados, está adicionando na nossa lista, mas aqui no self-for-row at index path, aqui na função da TableView, que ela pega as informações de cada linha, a gente está passando através da lista de pets, mas a gente teria que usar a nossa lista de itens filtrados, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse let aqui para var e vamos dizer que esse pet vai ser do tipo pet e aqui a gente vai fazer um if. Se estiver filtrando, o nosso pet vai ser igual a filter items. E aqui a gente vai passar indexPath.row. Tá? Agora, caso não estiver filtrando, o nosso pet vai ser igual a pets.indexPath.row. Tá? Então, aqui a gente tem que trabalhar com a nossa lista certa. Tá? Então, vamos testar agora. Agora vai ficar correto. Não ficou correto. E tá ficando bem maluco, né? Então, falta a gente fazer uma coisa também. Toda vez que a gente está trocando um dos filtros, a gente está usando a nossa lista de itens filtrados, mas a gente não está limpando ela, né? A gente está só adicionando itens e adicionando itens, né? Então, toda vez que a gente selecionar uma opção, a gente tem que ter certeza que a gente está limpando a nossa lista de itens filtrados, até por causa que já vai mudar o filtro, né? Então, a gente quer pegar novos itens, tá? Então, vamos acessar a nossa propriedade de itens filtrados e dizer que ela vai ser uma lista vazia dessa vez, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, nos não vacinados, tá? Então, beleza. Vamos dar uma revisada aqui. Para cada pet, se for vacinado, adiciona, né? Não vacinados, pega os não vacinados e adiciona. Depois recarrega a tabela. Então, e aqui na nossa número de linhas, a gente está vendo se está filtrado. Se for, a gente mostra a quantidade de itens filtrados, se não, a quantidade de pets não filtrados, né? Todos os pets. Agora, linha... cada layout que a gente vai mostrar para cada linha, então a gente está pegando um pet, se for filtrado, pega da lista de filtrados, se não, pega da nossa lista normal. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Não vacinados, vacinados, perfeito. Então agora já
faz mais sentido, né? Então vamos fazer esse botão de ver todos aqui, né? O ver todos ele já vai ter que mostrar todos os nossos pets, então já vai ser diferente, né? Então aqui ele não vai mais ser filtrado, né? Então a gente tem que trocar isso para false aqui, certo? E além disso, a gente pode também já aproveitar e já limpar a nossa lista de itens filtrados. Beleza. Depois a gente só precisa chamar a nossa table view reload data, por causa que ela já vai saber se popular, porque a gente já está dizendo que a gente não vai mais estar filtrando os nossos itens, tá? Então vamos rodar o projeto de novo. Perfeito, deu certinho. Beleza, pessoal. Agora falta só uma coisa para a gente ver. Se eu colocar aqui os itens vacinados e clicar na Mia, tá mostrando a Bulma, né? Calma, não tem, não tem por que a gente se preocupar muito com isso, tá? A questão é que a gente tem que revisar sempre o problema que a gente está tendo sempre na ação que a gente fez, tá? Então, a ação que a gente fez foi clicar na nossa lista, né? Então, eu estou clicando na nossa lista e a gente está indo para a tela errada, né? Então, a gente pode começar a procurar o problema na ação que a gente fez, né? Então, a ação que a gente fez foi clicar no item da célula, então, da lista. Então, a gente pode começar procurando por esse método, né? Então, a gente sabe que é essa função aqui, did select row adding expert da table view, né? Então, beleza, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o pet da nossa lista de pets, mas a gente sabe que a gente vai ter que fazer aquele if para ver se a gente está filtrando ou não, né? Então, o que acontece? Na nossa lista de pets, se eu botar para ver todos, a Bulma é o nosso primeiro item, né? E quando eu estou filtrando aqui só pelos vacinados, a Mia é o nosso primeiro item, né? Então eu tô passando para a table view que eu selecionei o primeiro item, mas eu estou acessando o primeiro item da lista de pets, de todos os pets, né? Então a Bulma nessa lista é o primeiro item, por isso que quando eu clico aqui, eu estou indo para a tela e mostrando a Bulma, certo? Então aqui eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para pegar o nosso pet correto, tá? Então eu vou ter que, vamos fazer esse código de novo. Então var pet vai ser do tipo pet, tá? E caso a gente esteja filtrando, o nosso pet vai ser igual a filter items, passando o inexpect.row. Agora, caso não esteja filtrando, aí sim, o nosso pet vai ser da nossa lista de pets. Então vamos rodar agora para ver como que vai ficar. Vamos testar aquele cenário. Aliás, era vacinados. Beleza, agora tá perfeito. Bom, pessoal, por essa aula foi isso. Espero que vocês tenham aprendido mais ou menos como que a gente pode fazer um filtro numa table view. Então é legal da gente trabalhar com duas listas. Essa é uma boa dica, porque se a gente trabalhar com uma lista só, a gente vai ter que ficar editando a lista, né? Então a gente pode se perder um pouco nos dados aí. Então vale a pena a gente trabalhar com uma segunda lista para a gente conseguir guardar só os que estão sendo filtrados e os que não estão sendo, a gente pode sempre ter lá de reserva para a gente poder manipular eventualmente, caso a gente precise, certo? Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas e bons estudos!